Uma homenagem às pessoas que haviam trabalhado, que haviam colaborado com o Carlão lado a lado. Temos aqui, né, colaboradores e colaboradoras muito próximas, muito importantes, que pelo menos dos últimos 3 longas estiveram juntos. O Edu 4, aí vocês me corrijam, Cristina 5, Sara 8, 9 longas. Mas desde filme Demência e Anjo do Arrabalde também estava junto. Mas... Ela não era produtora, era técnica. Mas conta porque ele diz assim, fala, vamos chamar ela para Anjos do Arrabalde. Fez toda a diferença dentro de filme Demência. Eu de conhecer ele no Anjos. E aí, fazer o Anjos. Parceiros e parceiras muito importantes, né, na construção do cinema reconhecidamente autoral do Carlão, mas também sabidamente, assim, muito comentado em entrevistas, muito comentado da generosidade, do senso de equipe do Carlão. Então, a gente pensou em montar essa mesa para ouvir de vocês sobre como era dividir a pré, o set, a pós com ele. Então, a ideia é da gente ouvir um pouco mais sobre os métodos de trabalho do Carlão. E, assim, a gente... sugere de começar com uma fala inicial de cada um, de vocês falarem dessa experiência. A gente pode pensar aqui numa organização de quem chegou por último para quem estava mais tempo, ou ao contrário, a Sara pode começar. O que vocês preferem? Talvez a Sara comece falando, né? Vai ter coisa pra caramba, lindas para falar. E é isso, vocês falam, depois a gente, o público, reage com perguntas. Eu tenho certeza que vamos ter muitas perguntas a ser feitas para todos. Beleza? Vamos lá, Sara? Boa noite, gente. Obrigado por ter vindo aqui. Eu ainda estou sobre o impacto do filme. Fazia tempo que eu não via A Falsa Loura. É dos filmes que eu também mais gosto. E tem até uma brincadeira que ele fez comigo nesse filme. Porque essa menina, a Rosane Mulholland, linda, né? Agora eu vejo como era bonita, né? Ela agora está mais velha, mas quando era jovem, muito bonito. Aí, esse Carlão sempre gostava, a gente sempre brincava de sacanagem, coisa nossa, que a gente hoje em dia talvez nem o politicamente correto permita, mas a gente brincava e tal, com várias coisas. E eu dizia, nossa, como essa atriz é linda, ela é tão bonita, né, e tal. Aí ele fez os créditos do filme e montou todos os créditos de abertura, porque Carlão pensava em tudo, a gente só ia atrás, fazendo as coisas como ele queria. Quando a gente não queria também, eu reclamava, mas ele sempre fazia o que ele queria, e sempre que ele queria era o melhor para todos, né? Porque coração, bondade, generosidade era Carlão. Aí ele disse assim, ô minha sócia, eu digo, fala, Carlão, fazer um negócio contigo, tu vai adorar. Eu digo, vai lá, hein? Só vai ver onde eu vou botar teu crédito. E o meu crédito? Eu dizia, não vai ver, tu vai gostar. Eu digo, tu acha que eu vou gostar? E morria, que ele ria. Quando as pias, Carlão adorava contar coisas que ninguém achava graça, mas ele achava muito. Não? Ele ria, não vai ver. Ele prepara os créditos, me mostra, ele fez um desenho lá, faz o desenho, vai lá, filme 19, não sei, lá na abertura do crédito que vocês viram, eu não vi, eu perdi hoje, eu cheguei atrasado. Aí ele bota todos os créditos, tem um caminhar da moça, da menina Rosane Mulholland, porque o início do filme, ela está andando, e eu sempre dizia que ela era muito linda, que eu achava aquela menina linda. Aí ele pegou e disse, eu vou te fazer uma homenagem. Ele pegou meu nome, eu trouxe uma produção Sara Silveira no caminhar dela de cota, em cima da bunda dela. Bem em cima da bunda. Ele disse, minha sócia gostou. O Carlão botou em cima da bunda da menina. Eu disse, é o melhor forte, é o melhor forte. Hoje que dá até para contar isso, né? Parece que a gente está... Mas era simplesmente por carinho, porque ele adorava essa menina. Ela era uma menina linda, querida, com a gente, assim, no trato, né? Um filme difícil, esse especialmente para fazer. Mas, de qualquer maneira, só para apresentar, claro, eu produzi os filmes de Carlão de Alma Corsária para cá, que é Alma, Dois Córregos, Bens, Garotas e Falsa Loura. E mais o Equilíbrio e Graça e Olhar e Sensação.
Eu acho que... Tem mais um? Tem mais um? Não, é isso. Bom, enfim, é isso. Foram os últimos filmes e a gente ficou com um projeto pendurado, que está lá pendurado, né? Está lá pendurado. Um projeto o último que ele escreveu, que a gente acabou, ele está meio ele fez, a ideia toda está lá, mas não foi desenvolvido o roteiro, né? E, bom, mas Carlão, só para falar rapidamente, eles todos sabem, Jacó foi fotógrafo de Carlão amava Jacó, Cristina eu não preciso nem falar, porque Cristina é Cristina com ele, era tudo no mundo, só Cristina, não podia fazer nada com a Cristina, nem brigar com a Cristina, nem mandar a Cristina a merda, porque ele matava a gente, né, Cris? Não mandou a Cristina a merda, não pode não. E, bom, Edu é expert em Carlão, porque o som para o Carlão, tudo era muito importante. Carlão é um cara musical, né? Era um homem musical, né? Um homem piano, né? Uma das coisas mais lindas, né, que tinha com o Carlão, vocês lembram? Você lembra, Jacó? Aí a gente chegava, né, num lugar, numa locação, né? Estava procurando a locação, às vezes a locação tinha piano, e o Carlão tocava piano, né, bicho? Aí, e ele gostava de tocar piano, mas ele não tocava piano para ninguém, ele tocava para ele mesmo, ou dizia isso para ele, e dizia assim, Carlão, essa locação aqui tem um piano, você vai ver, o piano vai chegar e você vai ver. A gente foi filmar Dois Córregos, nós fomos numa locação que tinha um piano, o bicho vai lá e toca, aí as pessoas o cara fica tocando, todo mundo quer que o cara toque. Aí a gente botou no Dois Córregos, a menina é pianista, né? No Dois Córregos. A menina é pianista, nós estamos lá no interior. Aí tinha que levar aquela porra daquele piano, porque piano tem aquele problema de carregar, desafinar, quer levar o homem para afinar, desafinar, aquelas mão de obra de cinema, né? Lá em Dois Córregos levar. Bom, aí o piano chegou. E uma das coisas que eu tenho da lembrança, assim, das coisas mais lindas de minha vida, é aquela cidade, aquela locação que a gente tinha em Dois Córregos, que o piano foi logo chegando, porque ele queria logo o piano, né? Ele era louco pro piano. Aí o piano chegou. O piano chegou, a gente já estava tudo preparando, tudo, e o Carlão, enquanto todo mundo trabalhava, o Carlão, tinha uma hora que ele sentava no piano. Gente, parava todo mundo, era um silêncio, era um negócio, aquele homem tocando pra gente. Ele ficava, eu chegava perto dele, porque a Liginha sabe, eu ficava sempre perto dele, pegava nele, e dizia assim, pô, cara, estou tocando bem hoje. Ele dizia assim, porque me chama de minha sócia, né? Não, eu estou indo bem, eu estou bem mesmo, estou inspirado hoje. E ele ficava tocando pra gente. Esse filme é da Pedro Farcas, né? Era Pedro Farcas esse filme, né? Mas era uma coisa e a gente ficava trabalhando, esperando, e mesmo quando, por exemplo, na hora do almoço, dava o almoço, o Carlão comia e ia pro piano. E a gente ficava, velho, trabalhando, e as horas vagas o cara não tocava pra gente. E ele só tocava para a equipe, só para nós, só com a equipe, né? Se tivesse um lugar que a locação tivesse um piano, ele tocava pra gente. Carlão, para mim é isso, né? Não tem, quando vejo um filme desse, filme é modernésimo, filme é atualista, super atual esse filme. Né? Carlão já via as coisas muito antes, o cara é um gênio para mim, entendeu? Eu sou suspeita porque produzi 5 filmes do cara, mas esse cara, ele tem um cinema muito especial, ele é de uma ousadia. O que é aquela mulher pelada naquele hotel com aquela gente que entra com aquele livro? Você está entendendo? Ele interrompe coisas com uma interrupção da maior importância e da maior reflexão, entendeu? Um cinema de força, um cinema reflexivo, mas não babaca, não trouxão, entendeu? Reflexivo e interessante, reflexivo e interessante, mostrando, você mostra na tela com pequenas coisas. O cara ele tem esse... Hoje eu chorei várias vezes aqui, eu não posso nem falar, ainda mais o cara desce do ônibus, tu viu que o cara nem me lembrava que descia daquele ônibus, aquele óculos de coisa que botaram na cara dele, lembra? Entendeu? Então, é muita emoção, eu ainda estou um pouco sobre o impacto da emoção e eu tenho um sonho, né? Que é restaurar os filmes dele. A gente estava na bica, armando tudo, pedindo aí as gentilezas que nós temos governamentais, com a nossa cultura e com a perseguição com o nosso setor. A gente perdeu o edital, mas a gente vai continuar lutando.
A gente tem um projeto com a Crisinha, que pode depois falar, que eu gostaria que ela fizesse qualquer trabalho póstumo sobre Carlão, queria muito que a Cristina. Essas pessoas, e duas pessoas que a gente conhece, que amaram, que amam e que amaram o Carlão, e que sabe o que aquele homem é. Mesmo ele tem uma mão enorme, entendeu? A mão dele é super grande. Era assim, ele consegue ser maior que a mão dele, entende? Porque ele tem uma mão enorme. Aquele negócio de dedo de Deus é a mão dele, entendeu? Aquele cara tinha os 10 dedos para Deus. É isso. Eu te amo, Carlão. Te amo muito. Bom, tantas lembranças, né? A Sara contando aqui, eu fico lembrando da gente que o primeiro filme que eu fiz com o Carlão foi o Alma Corsária. E eu digo que foi meu grande presente no cinema. Porque eu jamais imaginaria que eu ia montar um filme dele. Eu amava o cinema do Carlão desde o Lilian M, que eu assisti na sala de aula, que o Paulo Emílio levou para a gente assistir lá. E eu seguia, eu ia ver todos os filmes dele. Eu lembro que tinha um amigo que eu convidava para ir comigo ver os filmes. Ele falou, esse filme esquisito, é porno chanchada. Eu falei, você é trouxa, você pensa que você está vendo uma porno chanchada, mas o cara só está usando toda essa... A gente fala de pano de fundo, todo esse pano de frente, para falar de tantas coisas. Né? Tinha e isso me encantava. Eu lembro que uma vez a gente, no Festival de Brasília, ele ficou muito irritado. No debate com o jornalista, fez um crítico lá, fez uma pergunta idiota para ele, assim, tipo, caramba, seu filme você fica no pé, você não sabe se você fica na erudição ou se você fica no popular. O cara realmente não entendeu nada, porque ele era uma pessoa muito erudita, mas ele conseguia traduzir isso de uma forma que qualquer pessoa assistiu o filme. Ele te dava... Não, porque ele tinha as duas coisas. Ele tinha muita erudição e ele andava na rua, ele conversava com as pessoas na rua, ele convivia. Então, assim, ele tinha essa capacidade de fazer esse trânsito, né, e de intermediar essas relações, né. A capacidade que ele tinha para compreender o universo feminino, ninguém teve aqui também. Ninguém fez isso. Pegava um ônibus para ir para o ABC, para fazer garotas do ABC, para ficar olhando as mulheres no ônibus. Pois é, para entender o que era aquele uniforme. Entendeu? É. Para olhar como é que as meninas funcionavam. Eu estava pegando o ônibus para poder entender aquele universo fábrica, a indústria. Ele ia para o ABC fazer isso. Tu lembra disso? Ele ia para lá. Pegar o primeiro ônibus. Ele ia de ônibus, voltava de ônibus, 12 ônibus ele ia até o ABC, ele ia até a Vila Mariana, a Vila Mineira, pegava outro e assim ele ia para chegar lá. Entendeu? Não, é bom, vamos completando as histórias aqui. Então, assim, ele tinha essa capacidade, isso era muito lindo, né? E, assim, eu fico lembrando de muitas... Quando ele me convidou para montar o Alma Corsária, a sorte que eu estava sentada. Porque, não, foi um susto. Eu já ficava assim, porque o Carlão, com essa generosidade dele, ontem muita gente falou da coisa, do quanto que ele dava a mão para quem estava chegando, né? Ele jogava luz em cima do trabalho de jovens realizadores, o tempo inteiro ele fez isso. E eu lembro dele ligando e obrigando o Inácio aí no Festival de Curtas para assistir um filme da Débora Waldman, e o Inácio abriu um espaço na Folha para falar daquele filme. Então, assim, ele fazia esse tipo de coisa, né? Então, a gente estava sempre meio em volta dele ali. Mas eu ficava muito tímida, quieta no meu canto ali, principalmente porque era muito importante o cinema dele. Foi o cinema que subverteu a minha cabeça, ele faz parte de um grupo pequeno de realizadores que me deram um norte no cinema. E eu seguia esses caras. Para mim, bastava saber que ele fosse filmar e que eu ia assistir, eu já estava no melhor dos mundos. Eu não tinha nem coragem de pensar que eu gostaria de trabalhar com ele. Nunca nem para mim eu falei isso. Era uma coisa assim que era muito forte para mim mesmo. E aí um dia ele me liga e pergunta, você está com alguma tarde livre? Eu falei, tô. Eu tinha saído de um trabalho horrível, que eu tinha tido a coragem de pedir demissão e sair daquele filme, entendeu? E aí ele falou, você não quer perder uma tarde na Moviola comigo?
Falei, pô, Carlão, claro, eu sabia que ele tinha ganho um edital, eu já estava feliz por isso, e eu achei que ele me falou que ele precisava separar umas imagens que ele ia ampliar para usar no filme, eu achei que era isso que eu ia fazer, e eu já fui feliz da vida. Fui lá, arrumei a moviola, arrumei tudo. Era um dia de festa para mim. Aí a gente trabalhou a tarde inteira, e chegou no fim do dia, ele sempre cheio de sacola, né, com coisas, sacolas com papéis, com livros, com não sei o quê. Ele começou a mexer na sacola e falou, não, e tinha mais uma coisa que eu queria falar com você. Eu falei, tá, o que é? Ele falou, não, aí tirou o roteiro, ele falou que queria te perguntar se você aceitava montar meu filme. Eu falei, pô, cara, essa pergunta que se faça? Aí eu falei, claro, claro, claro. De noite, gente, eu tive uma insônia, de medo. Falei, será que eu consigo? Porque o Carlão já tinha, sei lá, 8, 10 filmes, 8, 10 longa-metragens. Eu tinha começado a montar um e tinha saído desse filme. E num outro filme eu tinha feito a segunda unidade de montagem. Falei, gente, será que eu vou dar conta? Fiquei assim num pânico. E aí vem de novo a generosidade dele, o entendimento que ele sabia no fundo que dessa minha inexperiência, eu tinha muita experiência como assistente de montagem longa, mas montar um longa sozinha ia ser a primeira vez. E aí ele foi fazendo uma aproximação. Aí, de vez em quando ele me convidava, ele estava em pré-produção, ele me chamava para almoçar com a equipe de produção, a gente ficava ali conversando um pouquinho, passar a tarde, ia tomar um café, eu ia embora. Então era uma coisa meio de me ir deixando confortável naquela situação. E daí foi muito engraçado que eu encontrei a Mariana de Moraes uma vez numa festa, era toda feliz, eu vou fazer o filme do Carlão, e eu também, não sei o que, aquela felicidade toda. E aí a gente estava conversando dessa capacidade que ele tinha de te envolver num projeto, de uma forma que, assim, ela me falou assim, olha, eu tinha um personagem, ele conversou comigo, e daí um tempo depois a Sara me ligou, que tinha uma atriz que não ia poder fazer um personagem, ela falou, Mariana, tem um papel que é maior no filme. Se você quiser trocar, está em tempo. Tá? Ela falou, eu não consegui. Eu já estava tão apaixonada, tão envolvida, ele já tinha me colocado aquele personagem dentro de mim que eu não consegui abrir mão dele para fazer um outro papel maior que fosse. Mas eu já estava dentro daquele personagem ali. Então, ele tinha essa capacidade de fazer esse envolvimento. E essa coisa que a Vanessa falou ontem, era assim, ele não precisava falar para mim o que a gente ia fazer. Se ele me chamasse, eu ia. Eu sempre. Eu sempre dizia assim, o diretor tem o direito de escolher, de trocar de equipe. Ele pode querer, de repente, ter um filme que ele achasse que tivesse um montador que seria mais adequado. Então, assim, esse direito ele tinha. Mas ele jamais ia ouvir um não da minha boca. Porque, para mim, era o presente que eu ficava esperando um filme novo do Carlão para fazer. Era assim, justificava estar fazendo cinema. Sabe? Porque era uma coisa que era muito maior, não tinha essa babaquice toda que fica em cima da gente, de mercado, de não sei o quê. A gente sabe que essa história é toda outra, que tem todo um desenho para o cinema brasileiro não resultar nas bilheterias. Tem todo um desenho para isso. É só parar e olhar direitinho a legislação que a gente tem. A gente sabe que a gente tem uma legislação contra a gente. A gente é a cota que entra. Porque o nosso cinema, o desenho, não está para a gente. Então, assim, e ele tinha isso muito claro. Quando ele foi produzir o Linem, ele tinha muito claro. Ele tinha essa clareza, né, de quando que deu certo, quando que não deu. Então, os filmes que ele fez antes, eles tinham bilheteria. Muita bilheteria. Então, assim, o Lilian M se pagou. E, segundo o Carlão, ele viveu 2 anos com o resultado da bilheteria do Lilian M. Então, assim, era um outro desenho de exibição que existia no Brasil, que possibilitava isso, né? E que a gente viu onde foi tudo, onde eles foram mexendo para roer com essa corda que a gente tinha. Então, assim, tinha esse lado assim de... ele tinha um conhecimento cinematográfico enorme, ele tinha um conhecimento de literatura enorme, ele era uma pessoa, ele chegava, musical, a gente começava a montar às 9 horas da manhã,
ele chegava, ele já tinha lido pelo menos 3 jornais, tinha sempre algum livro novo que ele chegava para me falar. Eu ganhei muitos livros de presente dele, que tinha isso também. Ele ia alimentando a gente também. Então, assim, ele falava de um cineasta, você não conhecia, não, você tem que ver, como que você... E achava, se aparecesse qualquer projeção, quando passou o filme do Tonino de Bernardi na mostra, eu tinha secretária eletrônica em casa. Eu cheguei e tinha um recado, ele com aquele vozeirão, Cristina Amaral, você tem que ir no cinema hoje, a tal hora, assistir o filme, o Appassionato do Tonino de Bernardi, e tem mais, o Tonati tem que ir também. O André tinha se programado para ir para o sítio, que ele tinha que resolver os negócios lá. Falei, nego, você vai depois, você vai no cinema primeiro, depois você vai para o sítio, porque é o recado do Carlão aqui. Então, e aí você vai, e você te abre uma janela maravilhosa no mundo, que várias vezes ele fez isso comigo, né? Com livros também, disco. Então, sempre assim, ele sempre chegava com um presentinho, alguma coisa que era um alimento intelectual, sensitivo, que ele trazia para você. E então, assim, não era um trabalho. Na hora de almoço, a gente ficava, se passava o dia inteiro conversando, saía da moviola, a gente ia lá para 19, aí sentava com a Sara lá e ficava conversando também. Então, era uma coisa assim... Eu dormia na frente da minha mesa, ele ia para 19, eu tinha que trabalhar, que eu não podia, eu cara, não posso ficar preso com você, então, aí, senta aí, fica aí. Aí ele ficava com o saco, mexia, porque tinha filme, livro, jornal, naquele saco de plástico dele. Aí ele lia um pouco, aí ele dizia assim, vou dormir um pouquinho. Aí ele ficava na cadeira e dormia. Aí eu trabalhava, fazia todas as coisas de cara, não acorda, agora vamos falar um pouco. Não, eu vou embora. Então vai-te embora. Mas ele dormia de tarde, ele gostava de ir na 19, dormir, ficar sentado dormindo. O cara não gostava de dormir, ele gostava muito de ir ao cinema também. Ele disse, vou ver um filme, estou precisando ver um filme ruim. Bom dormir. Ele lembrador, é. Eu disse, mas tá vendo, eu vou, deixa eu cena bomba, eu também dá para dar uma dormida. Ele gostava muito de ir pro cinema. Tudo no cinema para ele era bom. É. Dormir, qualquer coisa, ver um filme, né? Ele só ia pro cinema, ficava lá rodando ali no cinema. E essa coisa do cinema dele com o universo feminino, que é uma coisa espantosa. Eu ficava olhando, às vezes eu via alguma coisa, mas como é que ele sabe disso, sabe? São sentimentos muito nossos, assim, mas ele sabia. Ele sabia, e ele tinha um cuidado, ele tinha um respeito. Eu lembro que no Alma Corsária tinha um plano, que ficou no filme até, mas ele me perguntou se eu achava que tudo bem, se me incomodava deixar aquele plano no filme, que é um plano do peito da Mariana, que ela está deitada na cama. Então, assim, e aí não tem nada, o personagem do Bertrand estaria junto com ela, mas é um peito arfando só, né? Que é linda a imagem, né? Mas ele veio me perguntar se isso seria uma coisa que incomodaria, que eu sentisse que fosse algum tipo de utilização não bonita daquela imagem, né? Um dos poucos diretores que tinha respeito, inteligência e genialidade para fazer cenas de sexo. Porque é difícil, ele sempre utilizou muitas cenas de sexo no filme dele, mas você não vê nada maior, muito delicado, era muito delicado a maneira, ele protegia muito as atrizes, os atores e atrizes nesse sentido. Ele tinha um cuidado muito grande, e você pode ver todas as cenas de sexo dos filmes de Carlão, ou é parte de peito, ou é pescoço, nunca ele bota. Ele botou a Rosane peladona, porque a Rosane tinha que mostrar que ela era falsa loura, entendeu? Por isso que ele bota ela peladona no final. Mas ele não gostava muito de nu total, ele não gostava justamente por proteção. O Carlão era um homem que admirava as mulheres. Ele era um homem feminino, entendeu? Ele amava as mulheres. Ele tinha muito respeito pelas mulheres. Eu não conheço, eu acho que pouquíssimos homens do mundo tinham o respeito que o Carlão tinha por uma mulher. E para os homens também. Mas o Carlão tratava mulheres, poxa, é inacreditável. O Carlão era uma pessoa muito especial para contar suas histórias, para mostrar na tela. E essas atrizes do set, elas tinham um tratamento tão delicado, tão sutil, tão atencioso desse homem, de um respeito.
Essas mulheres fizeram muitas cenas lindas para ele. Nós todos, a equipe, técnica, tudo babava pra caramba. A gente não babava, era tudo babando, porque a gente não brigava nunca, porque não deixava ninguém brigar. Só eu e ele que brigavam. Não tinha porquê. Só eu e ele que eu falava, eu reclamava as coisas com ele, e eu faço amor, penso bem, ele fala, isso depois eu penso. Tá? Mas ele nunca, não tinha nada. O set dele terminava, primeiro que ele cumpria horário, primeiro que ele era super disciplinado, ele respeitava muito os técnicos e as pessoas. Você sabe, todo mundo sabe que o Carlão termina a filmagem e a gente chora. Todo mundo chora, porque quer mais, não é não? É. Mas é o único diretor que vive isso em cinema. Olha que eu tenho aí, já estou quase com 60 filmes da vida, entendeu? Né? E eu passo por tudo e por todos com esses diretores. Mas como o Carlão é outra coisa, né? Ele é uma pessoa muito especial, ele está muito acima dessa coisa cinematográfica brasileira para mim. Ele e alguns outros. Você falando do set, eu não vou muito em set de filmagem, né? Mas assim, algumas vezes que eu fui, é um caos, é uma gente gritando, gente nervosa, um estresse, não sei o quê. E do Carlão, ele me requisitava. Eu, pelo menos uma visita, eu tinha que fazer o set de filmagem. E eu nunca vi, era uma delícia. Era uma coisa assim, suave, leve, as pessoas felizes. Tinha uma coisa assim, muito feliz. E ele fazia isso, por exemplo, o Garotas do ABC, que era um filme complicado pra caramba de fazer. Quando eu fui numa das cenas de baile, aquela complicação e muda, cenário muda a luz, não sei o quê, um monte de gente, o que ele fazia? Enquanto estava lá mudando a luz, mudando o cenário, ele pegava o microfone e começava a cantar. Cantava, daí tal, não sei o quê, dançava, fazia uma festa. Então, e o tempo passava. E quando veio, tá pronto, vamos rodar. Então tinha uma coisa assim muito. Ele prezava essa coisa assim de deixar as pessoas num estado bom, gostoso, que cinema é uma coisa boa de fazer, né? Então ficou essa coisa. Para mim, ele é um marco divisor. Ele é um marco divisor, assim. Tem o antes e tem o depois do Carlão na minha vida. Ele mudou minha vida totalmente, assim. E eu acho que só de você fazer um filme com ele, você já muda de patamar profissionalmente. E depois, todas essas discussões, todas as coisas que a gente conversava. Então, assim, eu nunca aguentei gente chiliquenta, gente mal educada. E as pessoas às vezes falam, não, mas o cara é genial. Ele é grosso com todo mundo no set, mas ele é genial. Ele vai ser genial lá na esquina. Eu estou fora. Então, se eu já não gostava antes, para mim ficou absolutamente insuportável. Porque o Carlão era a prova de que não precisa isso, né? E acho que todo mundo cresceu muito. A gente não vai ter que a gente faça que consiga devolver tudo que ele deu para a gente. Não tem. Acho que é isso. Até a próxima. Não. Eu também sou do time dos sortudos, cara. Trabalhar com o Carlão é uma delícia, porque é prazeroso, né? A gente se encontrou via Zé Luiz Sasso, né? Na verdade, o Carlão foi atrás do Zé para fazer o primeiro filme com som direto na vida dele. Ele já tinha feito não sei quantos longas, mas ele nunca tinha feito som direto. Foi, o Dois Córregos, né? Que, aliás, é muito divertido. O Dois Córregos é o primeiro filme de som direto dele e é o filme menos falado dele. Um dos personagens é substituído pelo piano. Os diálogos são pelo piano. E é bonita essa história. Só que você pensa acusticamente, aí você pensa o piano na relação acústica com o espaço, nessa substituição do diálogo. Foi muito prazeroso nesse sentido. Mas foi uma grande coincidência, na verdade, coincidência. O Carlão foi atrás do Sasso e o Zé passou o filme para mim e a gente se encontrou, né? Então foi uma delícia de encontro, porque éramos cinéfilos, acima de tudo. Então discutir filmes era o principal da vida, né? Não. Trabalhando e conversando sobre filmes o tempo todo.
Adoradores e conhecedores de música, então também passávamos horas a fio discutindo versões de uma mesma peça, interpretações diferentes, ou peças que nós gostávamos, assim por diante. Os dois cardiopatas, então passávamos horas discutindo sobre cardiopatias e coisas de remédios e decisões de doença e assim por diante, né? E na verdade é uma grande diversão, né? Tem um lado gostoso, que é um lado de nós dois somos cinéfilos e nós gostamos de plasticidade, né? Então o Carlão tinha um grande conhecimento musical. E a gente foi começando a crescer nesse conhecimento plástico de como usar ruído, como usar ambiente, como abrir esse espaço, né? Mas, como disse a Sara muito bem, a gente faz o que o Carlão quer, ponto. Isso não há discussão. Somos todos realizadores do que o Carlão quer. Isso não quer dizer... Ele também decidia a coisa melhor mesmo. Ele sempre decidia a coisa melhor. Eu reclamava, às vezes, de umas coisas, e ele dizia assim para mim, tá bem, não gosto dessa... Tem uma cena, sabe, tem uma cena no puta, qual desse? Não. Só para contar uma bem gostosa. Isso. Aí a gente... porque ele fazia assim, ó. Ele fazia o que ele queria, né? Mas ele dizia assim, meu sócio, o que tu não gosta aí? E diga, cara, eu não gosto de cinema. Tem coisas que eu não gosto aí, essa cena. E tem uma cena, não sei qual dos filmes, não me lembro, que tem um carro que acende a luz, que tem aquele que tem a briga que está na tela. É Garotas do ABC aquele? A briga é sombra. Que é a sombra para poder o cara... Aí tem um plano, que eu estava junto contigo, a gente está lá fazendo o plano, está montando, aí tem um plano dessa coisa que o carro chega e acende a luz e o quadro se estoura de luz, assim. E eu gostava daquilo, eu disse, pá, que bom esse negócio que estoura a luz aí. Eu disse, pô, eu não gosto muito disso. Eu digo, pô, mas isso aí é bom pra caralho, cara. Esse carro aí chegando, aquela luz ali, aquela briga depois com aquele lençol, com aquele negócio, Aí tô lá de baixo, acaba a conversa. Aí termina, aí você vai postar na montagem? Eu digo, pra quê, cara? Não, eu quero mostrar um negócio pra você. Eu digo, tá bem, então vou lá. Então tá, agora não tenho tempo, vou mais tarde. Aí quando eu vou lá mais tarde. Ele ia lá e dizia assim, vou te mostrar uma cena aqui. Ele vinha e mostrava a cena com o carro, com a luz. Entendeu? Era assim. Ninguém era genial como ele, mas se a gente pedir um negócio que a gente gostasse, ele botava, não botava, que ele adorava a gente, lembra? Ele pergunta, ele sempre, na verdade, já tenho que falar. Na verdade, o Carlão, ele nunca era impositivo. Ele sempre te convocava a pensar e trazer alguma contribuição, alguma coisa. Com o Edu também, muitas vezes ele enlouquecia, não via a hora de ver o trabalho, porque o Edu, acho que construção de ambiente, acho que não tem para ninguém, não tem para ninguém, entendeu? E era uma coisa muito linda que ele gostava, mas assim ele te convocava a trazer alguma contribuição para o filme. Sempre. Não, a ideia é troca. Para que a gente faz cinema, pô? Para trabalhar em equipe. Né? A graça dessa história é trocar. Né? E isso o Carlão fazia o tempo todo. Né? E é muito divertido. Bem, deixa eu falar. Eu não sei nem por onde começar, né? Primeiro, as saudades que assim, nunca passa, né? Eu continuo no set de cinema e trabalhando com diversos diretores, tenho muita sorte de trabalhar com muitos diretores talentosos, mas a falta que o Carlão faz é eterna, assim. Eu volta e meia eu falo dele e comento de como era trabalhar com ele, o dia a dia. Uma das coisas mais gostosas é lembrar quando a gente fez Bens Confiscados, a gente estava trabalhando em Cidreira, que ele já conhecia por causa do Dois Córregos, uma cidade que ele adorava, tal. E o café da manhã, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, a gente tomando café, ele, o Chaya, mais alguém, e a gente dando risada, assim, muita risada no café da manhã, porque tinha esse prazer, né, essa vitalidade, essa coisa alegre, viva, profunda do Carlão, generosa, mas tinha muita risada,
muita alegria. Isso é uma lembrança assim muito gostosa de ter. Eu às vezes penso em como eu gostaria de estar hoje, que eu estou mais experiente, um pouco mais velho, como eu gostaria de estar perto dele, iluminando o que ele gostaria que eu tivesse, iluminando, mas com um pouco mais de sabedoria do que eu tenho no que eu tenho hoje. Eu acho que seria mais fácil. Os momentos que ele esperava, muitas vezes eu iluminar, que hoje vejo como poderia ser mais simples e como ele provavelmente via dessa forma, mas sentava e esperava, né, sem nenhuma pressão. Ele tinha uma coisa muito pontual de indicação, apesar dele ter fotografado tantos filmes e ser um diretor fotógrafo, ele era muito pontual no que ele queria. Por exemplo, no Falsa Loura, aquela cena da menta no bar, aquela luz verde, foi um pedido específico dele. Aquela luz é verde, então faz uma luz verde. De que forma eu vou fazer não interessa a ele, interessa que ele tinha essa visão assim muito pontual da fotografia. Apresentar o lado queimado do pai só num determinado momento, quando ele vem desligar a televisão, mexer na televisão. Então, algumas coisas dramáticas à luz, ele me passava e me pedia antes. Mas ele me deixava totalmente à vontade para iluminar. Era muito generoso e muito, assim, realmente ele deixava eu fazer o trabalho e nem na correção de cor ele ia. Ele realmente confiava totalmente. Uma vez que ele confiasse em você, ele depositava todas as fichas e ele estava preocupado com o filme num todo. Mas ele tinha uma coisa muito específica que era a decupagem. E isso ele cuidava de cada plano. Eu acho que foi uma das coisas que aproximou a gente. Assim, foi no primeiro plano do Equilíbrio e Graça, quando a gente desceu da van, assim, era para fazer um plano de natureza. E ele falou, olha, vamos 50 minutos aqui. E eu pedi para o meu assistente para a gente pôr a câmera no olho dele, assim, a gente pôs na altura dele, eu soltei a cabeça, ele enquadrou, eu travei a cabeça, olhei, é esse o quadro, e assim foi ao longo da nossa parceria, assim, eu fazia o plano que ele queria, e a decupagem era muito específica, ele entendia muito de decupagem, de criação dos planos, de dramaturgia através dos planos, a grafia do cinema. E isso me encanta muito. Eu revendo hoje, nossa, que prazer que é ver o Carlão escrevendo com a câmera. Algumas coisas ele já sabia, já estava no roteiro, né? Algumas coisas de câmera. Outras ele criava na hora, assim. Mas esse é muito bom, aquela atriz ali é maravilhosa, aquele cara. Eu gosto daquele cara que às vezes ele gostava de uns atores meio ruins. Eu digo, pô, Carlão, os caras são muito bons. Ele diz, não, tu vai ver que vai render. Eu digo, pô, cara, não vi tirar sangue desse cara aí. Que ele gostava, eu implicava com ele com umas coisas assim, né? Mas ele sabia, né, usar esses personagens todos, né? Tira esse ator que eu não gosto. Ele mandava me dar boa bica. Entendeu? Ele bate, catar. Eu sabia o que ele queria, entendeu? Mesmo que eu reclamasse, ele fazia coisas que a gente pedia para mim, ele fazia muita coisa. E eu não tinha nada perto dele, da intelectualidade dele, da cultura dele. O cara me ensinou tudo, né? Ele me ensinou tudo, me ensinou todas as coisas, cinema japonês, cinema alemão, o cinema russo, ele me deu aulas e tudo, me ensinou tudo que eu sei. O Carlão que me ensinou a fazer o orçamento desse cinema, aí que até isso ele sabia fazer. Quando a gente abriu a A19, a gente abriu ela na minha casa o endereço, entendeu? E a gente trabalhava na minha casa para fazer esse filme, uma professora, que papou tudo que foi prêmio no mundo, aqui, em todo lugar. Esse filme foi muito... Esse filme é um filme que, inclusive, é extremamente requisitado, uma corsária no mundo inteiro. Alguns lugares eu vou e esse filme ele é sempre aplaudido de pé no exterior do final. É inacreditável uma corsária, o efeito que esse filme tem no exterior. Desculpa, pode seguir. Garotas do ABC acho muito impressionante quando estreou como era atual, ele tinha escrito muito antes, né? A gente fez o filme e tal, e quando estreou, tudo que estava na tela estava se passando no Brasil. Eu acho que se a gente assistir hoje, a gente vai ficar chocado, provavelmente, com a atualidade do filme, essa visão social e profunda dele, e essa paixão, porque a gente ama cinema, né? Quer ficar falando de cinema e tal, mas uma hora que você fala assim, não,
peraí, deixa eu dar um tempo, deixa eu disfarçar, fingir, mudar de assunto. E com o Carlão a gente não só não precisava fazer isso, como era horas conversando sobre cinema. Eu lembro de um dia que a gente foi jantar, a gente estava finalizando um dos longas, e a gente foi jantar com o Nelson Aires, com uma turma, acho que vocês estavam. E daí a gente morávamos perto e tal, e ele foi comprar cigarro no supermercado da esquina, a gente parou ali, era umas 11 da noite, às 3 da manhã a gente estava na mesma esquina conversando sobre cinema, daí, sei lá, no quinto pedinte... Dá pra tu deixar Eu fiquei 4 horas parada na esquina, assim, né? Tinha isso, aquela canseira, para nós duas é a maior canseira, né? Desse tamanho, cara, desse tamanho, entendeu? Eu ia para uma festa, ele ia ver um filme, acabou. O programa seguinte ficou 4 horas parado, conversando. Teve uma coisa no Garotos do ABC, a gente tinha um Steadicam, mas o operador de Stead que ele gostava mesmo não pôde fazer, eu sugeri um outro tal, mas não bateu muito bem o santo. Mas a gente, por sorte, tinha um dolly super bacana, tal, com o Julinho, que é um gaffer, um maquinista baixinho, assim, mas super fera. E o Carlão amou a sensibilidade e o cuidado. O Julinho é muito sensível, muito bom operador de dolly. E o Carlão, com os movimentos complexos que ele inventava, tal, bateu, né? A coisa... E daí o Carlão grandão, ele saía assim, daí ele bolava um plano e virava assim, cadê meu amor? Cadê meu amor? E o Julinho baixinho atrás dele, ele não via o Julinho, né? Daí o Julinho, eu tô aqui, Carlão. E daí o Carlão inventava os planos todos e a gente executava, assim, mas era essa alegria, assim, né? Todo mundo junto, era incrível. E a gente tinha um episódio saído da Moviola da Ilha, a gente ia encontrar a Sara, né? Sempre. E aí... ela entuchava a gente de cerveja, né? Era as únicas ocasiões que eu vi o Carlão bebendo era com a Sara, né? Ele não bebia muito, Carlão, tomava um vinhozinho em casa, mas ele bebia comigo, bebia cerveja comigo. O Carlão era o único diretor, porque eu sou louca pelo Grêmio, eu gosto muito de futebol, né? Eu amo cinema, mas eu amo o Grêmio também. Eu gosto de futebol. E o Carlão era o único diretor que, por exemplo, eu dizia, Carlão, vamos fazer um negócio amanhã, não sei o quê. E o Carlão, quarta-feira não, Carlão. Quarta-feira é dia de futebol. Ah, tipo, o Grêmio joga. Aí, quando ele fazia coisa que ele dizia, pergunta pra senhora, por que você não tem jogo chamado pra fazer esse negócio aí? Ele lembrava do jogo que eu tinha por causa do Grêmio. Cara, não era isso, cara, não nem olha futebol, cara, não tá nem aí, tá nem lá futebol. Entendeu? Mas ele, e chegava e eu fiz Carlão sentar comigo pra ver o Grêmio. Carlão viu o Grêmio comigo. Não, pior foi uma vez que a Sara quis esconder do Carlão, ela não queria contar que ela queria ver o jogo, e inventou que o Carlão, o teu negócio aí. Direto, que negócio, Sara? Você não tem segredo para mim? Daí ele ficou cismado, o que era, entendeu? E ela me contou, mas não queria contar para ele. Eu pagava muito bico. Ele ficou atrás. Porque tinha o jogo, então não dá, né? E ele atrás, Sara, que história é essa? E para mim teve uma coisa ali no Carlão, porque eu tinha que... A gente, assim, era uma pessoa que ficou tão meu amigo. Primeiro, assim, ele era muito amigo da gente. E aí, eu fiquei amiga da família também. Eu estava toda hora lá. E aí, fazia frio, eu ia tomar sopa lá. Fora as tardes com café e bolo, que o bolo era uma delícia também, entendeu? E a gente ficava horas, a gente ficava até tarde conversando. Chegava uma hora que a Lígia falava assim, ó, eu vou dormir, viu? Carlão, você leva ela para casa depois. Aí vocês não queriam. Eu falei, não, Carlão, não vai à tarde, fica aí, eu vou de táxi. Aí ele ia comigo até o ponto de táxi que tem na esquina da casa dele, chamava o taxista, falava, ó, seu fulano, essa aqui é minha amiga, viu? O senhor leva ela com cuidado direitinho até a casa dela, me botava dentro do táxi e ia embora. Então, muitas vezes a gente fez isso, né? Que eu estava junto. Estava lembrando agora, olhando para a Eleonora,
de uma situação que uma vez ele teve... Era um projeto que era para criar outdoors com imagens vindas do lixo. E o Carlão falou, o que era? Foto de casamento? Um monte de foto. Daí, primeiro, aí eles higienizaram as fotos, tudo foto encontrada no lixo. Higienizaram as fotos e tinha que montar o raio do outdoor. Aí eu encontro a Lígia Eleonora e o Carlão um dia. As duas, eu estou com o joelho que eu não aguento ficar ajoelhada no chão, colando foto, não sei o quê. Eu falei, eu vou lá ajudar, né? Fui lá, ficar as três ajoelhadas no chão. E o Carlão com o cigarro andando para lá e para cá. Não, essa foto aí não, põe bem aqui, para cá. A Eleonora botou a mão na cintura e falou, mas é um diretor mesmo, né? Bota todo mundo para trabalhar, ele fica aqui, não, aqui, ali tá bom, aqui ficou bom, que foi bom. E as três ralando o joelho lá no chão para fazer o raio do outdoor, né? Tenho falado muito desse caso nos últimos, no último filme que eu fiz. No final, a gente estava com um diretor de arte e um figurinista no Falsa Loura, que o Carlão não tinha trabalhado, tá? Eles não conheciam tão bem o Carlão. E o final do filme, ela volta para a fábrica, né, destruída com tudo que aconteceu. O Carlão queria essa cena em high speed, né, o slow, com o vento, e ela destruída. E o Valdir e o Cássio, mas Carlão, mas é domingo, acabou o negócio lá no sítio, é um domingo, é um fim de semana, a fábrica não funciona, não faz sentido. Eu falei, não, mas isso não tem problema, tal. Daí passou um tempo na pré-produção, de novo, daí eles vieram os dois falar comigo, mas não faz sentido isso, porque é fim de semana, a fábrica está fechada. Daí eu falei, eu não vou falar nada, o Carlão acha que é assim, que eu vou falar? Vocês querem falar, vocês falam, eu não tenho nada a ver com isso, eu tô na do Carlão, né, óbvio. Daí eles foram lá, criaram coragem, falaram com o Carlão terceira vez sobre o assunto, né. Daí o Carlão, mas isso não é realidade, isso é drama! Quase batendo, né? Aquele jeito dele, volta e meia eu tenho repetido isso aqui é drama, não é realidade, é cinema, é drama, o que interessa, né, não é isso. É a cena final da Rosane. A cena final da Rosane E eu acho que nem ficou do jeito que ele queria, não ficou. Não, porque ele tinha um diretor de arte que ele trabalhou direto, ele trabalhava que ele gostava. E eu fazia umas modificações na vida dele. Aí eu troquei o diretor de arte. Eu agradeço. Eu troquei o diretor. Eu não sei por que eu inventei. Não sei por que inventou. Aí nós trocamos o diretor de arte. Ele aceitou. Aí, imediatamente, eu nunca mais. Eu digo, tudo bem, porra. Aí voltou para o outro. Que ele amava o Rossi. Amava o Rossi. E eu queria mudar um pouco a coisa, não sei o que. Ele amava o Rossi. Eu tenho os dois únicos problemas que eu tive na minha vida com o Carlão. Isso, e que os dois... Isso eu não me arrependo tanto, mas o outro, eu tenho uma dor profunda no coração, que foi muito idiota, foi muito escrotinha, entendeu? Foi não ter deixado os garotos do ABC com 3 horas. Aquilo foi uma cagada minha. Desculpe aí, né? Porque das coisas mais tristes para mim como produtor, porque eu peitei o cara, entendeu? Eu digo, não vai, essa merda não vai ter 3 horas, ninguém vai ver isso. Eu não acreditei, você lembra? Que é o que coisa que você tem. Esse foi acho que foi a única coisa que eu considero errada que eu fiz com o Carlão, como produtora, e ele aceitou, não sei por que ele aceitou, porque ele devia ter mandado em mim, entendeu? Tipo, cala tua boca, vai-te embora, devia fazer o meu filme do jeito que eu quiser. E ele me respeitou, não sei por quê, entendeu? Foi uma hora errada, foi uma hora... Hein? Mas foi um erro, aquilo foi um erro, entendeu? Foi um erro, porque aquele filme precisava da hora a mais que ele tinha, ele ia ser completo, ia ser uma obra-prima mesmo grande. Isso é uma grande dor, e mesmo ele vivo, a gente falava, ele nunca queria discutir muito esse assunto, porque ele ficou magoado, entendeu? Ele aceitou, mas ele magoou, e eu não percebi, eu fui perceber isso depois, entendeu? De puta, mas que cagada que eu fiz fazer isso, por que eu fiz? Já não dava mais, o filme já tinha passado, já. Tanto que eu tenho vontade de fazer, além do restauro, eu quero restaurar a cópia de 3 horas e meia, que a Cristina disse que perdeu, não sei onde botou.
Eu não perdi nada, não. Não, mas tu me mandou procurar, não achei nenhum lugar. Não, negativo, mas negativo nunca ficou comigo, não fica. Não, Não vou estar... mas tu tem que pegar aquilo que tu... Mas tu tem ele em arquivo? Não, mas tá, não, tá aí embaixo a resolução. Depois até a gente precisa conversar com o Jacó. Se você guardou as betas telecinadas, a gente pode tentar fazer alguma... Eu acho que as betas telecinadas estão acho que estão na banheira, que eu tenho uma banheira lá que está cheia de beta. Que meu banheiro é enorme lá que tem um lugar. Mas eu já tentei procurar. E também alguma coisa poderá, que na Cinemateca a menina rastreou e não achou. Isso foi o maior erro. A Cinemateca não guarda material bruto. Mas tenho dó, assim, que foi uma bobagem produtora, sei lá. Não, é que acontece o seguinte. Porque filme de 2 horas é punk para você meter, os caras não querem. Então, tem essa pressão, assim, né? Tem essa pressão. Você tem que gravar 90 minutos, senão tu tem que dar aquela meia do intervalo, os diretores não querem. E a gente já tinha um cinema de área difícil naquele momento e tal. De um filme de 3 horas. Foi uma burrice solene que eu fiz na vida. Isso é uma coisa muito idiota que eu fiz. Não, tem a ver com toda essa pressão que tem o tempo inteiro. Eu, como montadora... Mas depois que passa, você vê como produtor, erro grave. É a trajetória, entendeu? Tem coisas que você acerta, que você é magnânimo em algumas ações e tal, como eu tive felicidades e magnitudes com o Carlão, coisas assim, a gente entrava em êxtase total os dois. E eu não sei como é que eu não percebi dentro de mim na época. Eu acabei vencendo, porque eu venci você, ele, na discussão. E perdi, caralho, fiz aquela montagem de 2 horas e pouco, até hoje me arrependo. Dá dor no coração, mas vou restaurar. Se sair, vamos todos ficar felizes. Porque se sair, vamos ter mais um filme, né, de Carlão. Porque tem uma vamos coisa... Vamos todos ficar felizes. Sabe, é um sonho mesmo, tem que fazer. Você tem que buscar, que a gente tem que ir atrás, até essas betas selecionadas, porque com essa mudança toda, as nossas betas estavam colando. Tu abria ela no... Ai. Eu me disponho lá e caçar essas betas na banheira. Porque tem o banheiro, é muito grande, ele tem uma parte para dentro, e como tem muita coisa telecenada, são 50 e tantos filmes, vai guardar tudo. Entendeu? Então, você tem uma parte, são os poucos que tem, que eu guardei, que é dele, que as coisas dele eu sempre tive medo de botar fora. Entendeu? Mas até algumas coisas dele que eu podia ter guardado, eu tenho medo que esse material tenha ido dessas levas que está limpando, cada espaço de encontro daquelas gerais, e limpa tudo, bota fora isso, tá todo mundo vivo, né? Depois que morre, que você sente. Eu sinto muito até a minha única dor que eu tenho, porque a minha trajetória com o Carlão é de felicidade total e restrita enquanto profissionais, dureza, passou dificuldade, passou dificuldade, Carlão passou dificuldade, era duro para a gente ganhar o dinheiro da gente, entendeu? Com esses filmes de autor era muito difícil, entendeu? Se mantinha ali, tudo era muito complicado a nossa vida, não era fácil não, para poder fazer os nossos filmes, depois da fase que veio para mim, que anteriormente ele fazia filme muito mais barato, aí quando ele vem para mim, que já é uma coisa, vamos dizer, mais inovadora, vamos dizer, eu também não era nenhuma grande produtora, mas estava começando a minha carreira e tal, e eu sempre fez tudo que ele quis, em tudo. Ele me fazia fazer personagem, eu não detestava ir pra cena, ele me mandava outro automobiliteiro, eu disse, porra, Carlão, outro vai fazer não sei o quê, isso aqui não vou fazer não sei o quê, eu, porra, Carlão, eu fiz um monte de participação no filme dele, entendeu? Fazia a gente fazer, mas isso um erro meu, e ele tinha tristeza, porque nunca quis, antes mesmo antes dele morrer, que ele estava doente já nos últimos, né? O último ano foi bem difícil para ele, muito difícil para ele, entendeu? Eu um dia quis falar com ele e a gente já olhava, eu já sentia uma fragilidade nele nesses tempos, pouco antes dele morrer, entendeu? Ele fez uma coisa muito incrível comigo, que da nossa vida particular, assim, que ele me ajudou, me alertou de umas coisas. O Carlão foi uma pessoa, mesmo antes de morrer, ele disse, acho que posso contar, mas enfim, nós sempre fomos sócios, né, para fazer tudo.
E ele, no último ano, ele estava muito ruim de saúde. E ele vinha com um papo para mim o tempo inteiro que tinha que a gente separar, que ia ser complicado. Eu digo, Carlão, separar o quê, cara? Não, porque se complicar, eu estou bem doente, a 19, você, quando morre um é complicado. Ele ia e voltava nesse assunto e ele estava bem doente, estava mais enfraquecido nos últimos meses, até a morte dele, no dia do aniversário dele, né? Morreu em 2012, Carlão, né? 2012, né? E durante esse tempo, assim, ele tinha muita fragilidade e ele não quis conversar. Ele disse, eu não quero falar sobre isso. Eu digo, puta, foi o que eu senti que eu tinha... Foi a primeira vez que eu olhei assim para ele que eu senti que eu tinha feito mal a ele, entendeu? Ele não queria falar, ele já estava muito frágil. Ele morreu meses depois. Aí ele me disse, minha sócia, a gente precisa se separar, Está cheio estava com os problemas lá. E eu digo, mas por quê? Puta, ele morre meses depois. E se ele está comigo, se ele é meu sócio, ia ser realmente porque nós, do cinema, vocês têm uma sociedade, morre um, vocês não imaginam o que é a loucura que uma produtora passa se um sócio morre no cinema brasileiro, com a Ancine, com tudo e tudo mais, entendeu? E ele sempre me dizia, a tua vida vai se complicar. E ele fazia isso, ele lutava. A pessoa dizia, mas por que ele quer isso, entendeu? Eu acho que ele sacou que ele estava se indo, né, Lígia? Não sei. Lígia sabe mais essa parte, que no final ele estava muito fraquinho, né? Nos últimos meses. Até muito. Ele não estava nem tão fraco. O dia que ele tinha estado... Foi no aniversário, eu falei com ele no dia anterior, né? Resolvido, foi a minha sorte que telefonei para ele antes do aniversário. E disse, vou cumprimentar hoje mesmo, essa porra aí, já vou cumprimentar. E o cara morre no outro dia. Mas ele era muito protetor da gente. E a Cristina não tocasse Cristina, Jacó também não. Ele tinha umas pessoas que ele nem deixava, dizia aquele Jacó um cuzão, Jacó, maravilha. Era incrível, ele adorava as pessoas dele. Nossa, você que me indicou para ele, né? Pois é, a cuzona fui eu, não era a cuzona mesmo. Mas ele era muito ligado com a gente, né? Muito ligado com a gente, né? Era a nossa vida, né? O cara foi a nossa vida. Aí, velho, tá no céu, né, o trouxa, só tá nos vendo, né? Eu falo com ele direto, eu falo com o Carlão direto e reto. Eu tenho um lugarzinho lá que é meu santuário, porque eu tenho vários santos, né? Sou budista, posso ser católica, posso ser espírita, posso ser de umbanda, é tudo meio misturado. Eu tenho uma santa que ele me deu, a Santa Edviges, que ele me deu por uma razão, por causa de uma frase lá que ele me citou, não sei o quê, e a minha santinha. E ali, que é ela, né? Não podia ser qualquer santa, enfim, mas é ela que ele me deu, e é ela que eu rezo. Eu tenho todos, o meu pai, minha mãe, ele, o meu irmão, a minha irmã, que são as pessoas que me protegem. O Carlão, se eu estou com um problema, eu rezar e pedir para ele me ajudar, eu vou resolver a minha parada. O Carlão me ajuda sempre, dentro da mente também. Assim, tudo é mente isso, né? Mas é uma pessoa ele está muito entranhado na gente, né? Conta da história de você levar cigarro para ele no cemitério. Leva cigarro no cemitério. Porque ele adorava o cigarro e a tristeza dele, porque nesse último ano a gente não deixou ele fumar. Não? Nem dava, né, também, né? Mas podia ter fumado. Para. Agora, assim, uma coisa ontem que a gente estava conversando, ontem ficou muito claro, assim, a gente conversando aqui, a coisa da ressonância do Carlão nas gerações que vieram depois. É muito impressionante, né? Se a gente pensar, o melhor que a gente tem do cinema brasileiro hoje tem uma linha, um fio de ligação com o Carlão Rauschenbach. E ele foi crucial para trazer à luz
esses cineastas, esses cinemas. É uma coisa muito impressionante, essa visão que ele tinha. Assim. Ele estava sempre muito atento para tudo que as pessoas estavam fazendo. Essa coisa que eu falei, de ir lá arrancar o Inácio de Castro, só Deus sabe que arrancar o Inácio de Castro para assistir um curta-metragem na voz de curta. Foi resmungando, não sei o quê, e saiu extasiada a ponto de escrever uma matéria sobre o filme. E o Carlão fazia essas coisas. Fora esses presentes lindos, assim, né? Eu ter conhecido... Ele me dava uns que ele entrou numa parte daqueles Snuff cinema, né? Snuff Cine lá. Aí ele estava fazendo umas pesquisas. Que ele gostava daquelas, lembra que eu gostava? Toda a ideia que ele escrevia um roteiro, desculpe interromper, mas isso é muito bom. Ele tinha uma ideia e ele logo fazia um pôster. Ele amava o computador. Ele logo fazia um pôster. Ele sempre eram mulheres, sempre mulheres com os puta-peitos. Vocês lembram? As mulheres sempre com os puta-peitos. Ele sempre botava, era muito engraçado isso, Carlão. Eu tenho uma pastinha lá, que a gente, que nem está com vocês, está comigo, que tem uns 7, 8, 10 de projetos. Porque o Carlão chegava na produtora com aquele saco dele, tive uma ideia. Eu digo, aí vinha uma folhinha assim, né? Vinha uma folhinha assim, ou escrita à mão, assim, lá atrás era escrita à máquina, depois no computador. Aí vinha, aí eu disse, pô, mas não tem imagem nenhuma, porque sempre é estranho que não viesse nada com imagem, né? Porque tudo era imagem. Se não tem imagem, eu não te mostrei no cartão, não. Para que tu já vai ver o cartão. Aí pegava, aí dava aquelas gargantas. Quer ver mesmo? Tu vai te apavorar. Eu digo, não vai te apavorar. Mostra essa merda aí, pô. Deixa eu mostrar aquele mulherão, que ele fazia uns desenhos. Ele arrumava na internet, eu sei que ele fazia uns desenhos. E depois ele botava o nome do filme, né? A próxima tempestade, não sei o que, o nome do filme. Era genial. E ficava com aquelas coisinhas agora, para de ficar me dando papelzinho colorido. Porque ele fazia e ficava dando papelzinho colorido. Eu guardei alguns. Uns até botei fora, porque era muito. Eu ficava sentado, escrevendo, né, na produtora, eu ficava sentado, né? Gostava de ficar, ficava lá. Na produtora nova ele não gostava muito de ir, porque o ônibus era ruim, porque Carlão adorava ônibus, mas ele gostava de pegar o ônibus, descia na esquina da casa e na esquina da produtora. Quando eu mudei, que o ônibus era mais longe, ele não gostava. O ônibus era muito longe, só meu sócio, é bem difícil ir daqui. Tipo, cara, não sou não gosto do ônibus que pôr na esquina. Cara genial, pô. Cara genial. Bom, gente, isso, né? Muito obrigado. Em primeiro lugar, a gente está muito feliz que essa mesa finalmente tenha sido realizada, porque era uma ideia antiga, um sonho antigo de todos nós, de reunir vocês para homenageá-los, dizer muito obrigado pelos filmes, né? E também pela presença. A Lorena pediu para eu me apresentar no começo, eu me dei conta que eu esqueci, sob forte emoção. Meu nome é Bruno, eu sou cineasta e pesquisador. Resolvi que meu tema de pesquisa precisava ser uma coisa que unisse essas duas áreas, então eu tenho pesquisado cineastas brasileiros que enfrentaram o tempo a tudo e a todos para continuar produzindo, e aí isso resultou numa dissertação de mestrado orientado pelo Rubens, chamado Rotas Corsárias, o cinema de Carlos Reichenbach, em que eu me debrucei sobre o Lilian Hemel, o filme Demência e o Falsa Loura, mas também sobre o que a gente estava conversando sobre um cinema que é muito flexível, que é autoral, mas que vai se reinventando, não fez cinema de gênero, né? Não tinha um projeto de cinema, o cinema era o projeto, né? Fazer cinema e continuar fazendo e fazer que as outras pessoas fizessem. Então, eu acho que ele também revolucionou a minha vida e estou feliz por estar aqui, parabenizar a Lorena pela produção, pela organização, deu conta de organizar o nosso grupo todo para que a gente estivesse aqui, que desse tudo certo. A Lígia e a Leonora pela presença também, muito obrigado a todos vocês. E convidá-los para a gente conversar mais no hall. A gente chegou no teto, no horário aqui do Maria Antônia. Claro, satisfação. Pode a última palavra da Sara? Manda ver. Aí você encerra.
importante porque a Lígia e a Eleonora estão aqui. Por exemplo, Carlão amava cinema. Amava a gente, tudo, mas Carlão amava a sua família. Carlão tinha um apreço por essa esposa, por esses filhos. Nunca vi na minha vida o Carlão. Está aí um homem que prezava, um homem ousado, um homem louco, quase um ácido, quase alissérgico o homem. E de uma segurança fatal dentro dele, que era a família, a mulher e os filhos. Essa mulher que está aí. Carlão, né? Nós éramos mulheres de Carlão, né? Completamente, mas nunca como essa. Nós não éramos nenhuma mulher. Carlão tinha uma coisa com a família, ele era movido a isso, entendeu? Ele era movido a essa família. Ele vivia para o cinema, mas a base desse cinema, dessa inteligência, era essa família. Era essa família e essa esposa que está aqui. Eu sou testemunha disso. Eu vou Carlão.